Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, @metanoiasaúde. Aproveite! Shalom, eu sou o Dr. Aldrin Marshall. E eu sou a Cristiana Toledo. Bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts Hábitos. Hoje nós iremos falar sobre o hábito de tomar sol. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é o sol da justiça, e a sua palavra nos diz que ele traz cura. Deus fez o sol, e junto com ele os seus benefícios. O que seria da nossa vida sem o sol? Como nós poderíamos viver sem o sol? Deus fez cada coisa para nos beneficiar, como um presente a cada um de nós. Exatamente. E quando nós olhamos para o sol e seus benefícios, o que vem à nossa mente? Vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. E ele atua em mais de 400 genes nas nossas células. Um dos genes que é ativado pela produção da vitamina D é o gene P53. Ele é chamado de guardião da imunidade. Então, quando você mantém níveis adequados de vitamina D, você faz com que a sua imunidade contra doenças autoimunes, contra câncer, seja otimizada. E quando nós vemos esse versículo que a Cristiana falou, nós podemos fazer uma relação, né? Que a Bíblia sempre está relacionada à ciência. Quando ela fala do sol da justiça que traz a cura sobre suas asas, nós vemos que quando nós tomamos sol, nos expomos ao sol, produzimos vitamina D, ela vai modular esse sistema imunológico, entre eles o gene P53, que vai trazer cura para o nosso organismo, para o nosso sistema imune. Olha que legal como nós podemos ver que a Bíblia é um livro científico. Além disso, a vitamina D está relacionada a outros fatores de proteção. Ela vai proteger seu organismo contra infecções, ela vai melhorar a qualidade do seu sono, diminuir o risco de depressão, prevenir doenças como osteoporose, osteopenia, raquitismo, porque ela aumenta os níveis de cálcio, né? E outras doenças. Ela entra também na modulação da sua regulação da glicemia, que é o açúcar do sangue, a glicose. Então ela ajuda também o seu organismo na modulação dos hormônios relacionados ali à glicemia. E uma coisa muito interessante é que quando nós nos expomos ao sol, e você já deve ter percebido que dá uma sensação de paz, de equilíbrio, né? Sabe por que isso acontece? Quando nós nos expomos à nossa biosfera, ou seja, colocamos o pé na areia, colocamos na areia, na grama, na terra, né? Nos expomos ao sol, o que acontece? Nós estamos nos expondo a frequências de Schumann, as ondas de Schumann, é a frequência da nossa biosfera. E ela é muito parecida com a frequência do nosso cérebro. A frequência do nosso cérebro fica mais ou menos em 7,83 Hz. E essa é a frequência que nós encontramos ali na biosfera. É por isso que dá uma sensação tão boa quando você faz esse hábito, né? Tem esse hábito de tomar sol e colocar o pé na areia, na grama e na terra, tá? Então olha que benefício maravilhoso. Além de tudo, nós podemos ver que isso traz um padrão de equilíbrio, aquele padrão de ansiedade, isso começa a melhorar só por você ter esse tempinho expondo-se ao sol. Nós já falamos aqui sobre atividade física, o exercício físico. Imagina os benefícios de você juntar esses dois hábitos, atividade física e tomar sol. Atividade física ao ar livre, além da produção de vitamina D, que nós já ouvimos aqui os benefícios, né? Ajuda a aumentar o foco, a concentração, os níveis de felicidade, disposição, sem contar os ganhos referentes, né, ao fortalecimento dos ossos, a preservação da força muscular, ou seja, são muitos benefícios que você colhe juntando aí dois hábitos saudáveis, que é a atividade física e a exposição ao sol. Lembrando aqui do início do Metanoia, porque já faz 18 anos, meu Deus, o tempo passou. Quando nós começamos, né, a estudar um pouquinho sobre isso, quando Deus começou a falar aos nossos corações, a primeira coisa que a gente fez foi exatamente isso. Abrir a janela, deixar o sol entrar, ser grato por aquele dia e caminhar. E caminhamos ao ar livre. Então, essa foi a primeira estratégia que Deus nos deu. E, com certeza, os nossos níveis aí de endorfina subiram, né? O nosso nível de estresse
foi caindo e assim foi estabelecendo um novo hábito na nossa vida. E hoje nós gostamos muito de fazer atividade ao ar livre, né? Nós gostamos muito de pedalar. Isso. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos. O sol está abrindo aqui em BH, né? Parando um pouquinho as chuvas. E eu creio que nós vamos poder já programar para a semana que vem a nossa bike lá na Lagoa da Pampulha, se Deus quiser. Bom, vamos para a parte prática. Quanto tempo a gente deve ficar nessa exposição ao sol? Precisa ficar o dia inteiro? Qual a quantidade de tempo? Qual é o melhor horário para tomar esse sol? Como nós podemos colher esses benefícios que o sol traz para cada um de nós? O melhor horário para tomar sol é quando há maior concentração de raios UVB, que são capazes de estimular a produção da vitamina D. E qual que é o horário? Entre as 10 e 15 horas. Né? Por quê? Porque o sol está mais forte, vamos colocar assim. Então, o que é recomendado? Você ficar exposto ao sol de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, durante 5 a 15 minutos no caso de peles mais claras. E 30 minutos a 1 hora no caso de peles mais escuras, sem utilizar o protetor solar nos braços ou pernas. Então a sugestão prática, passa o protetor solar no rosto e se expõe nas outras áreas. Quando você começar a sentir que está ardendo, já começou a produção da vitamina D. E aí você não toma banho durante 2 horas pelo menos, tá? Porque para acontecer esse processo da produção da vitamina D. Então, como há maior quantidade de raios UVB nesse horário, e claro que isso pode trazer mais consequências para a pele, como queimadura, descamação, aparecimento de manchas, envelhecimento da pele, e é importante que você, passou esse período de 2 horas, você aplique o protetor solar. Peles mais claras, um protetor solar de maior fator, né, fator 50, e peles mais escuras, mais pigmentadas, de protetor solar de 20 a 30, né? E você reaplica a cada 2 horas se você for ficar exposto mais tempo, por exemplo. Então, lembrando, protetor solar sempre no rosto. Nas outras áreas você toma esses cuidados que eu falei. Bom, às vezes as pessoas perguntam para mim, doutor, e caso do banho de sol em crianças? Uma das coisas que acontece em crianças é quando ela nasce, muitas vezes as crianças fazem um quadro de icterícia. O que é isso? Um aumento da quantidade de bilirrubinas ali na corrente sanguínea, que pode dar aquela cor amarelinha, né? Que a gente fala assim, o canarinho e tal, isso, né? Tem graus em que acontece um nível tão alto dessa bilirrubina que é necessário colocar as crianças em fototerapia, ou seja, uma terapia com luz, ok? Mas normalmente a maioria dos casos de icterícia são resolvidos com banhos de sol, né? Uma sugestão que eu sempre dava para as mães, né? Você, a hora que estiver amamentando, o nenê ali numa cobertinha, se tiver um dia mais frio, ou mesmo uma mantinha, você deixa ele com menos roupas, mais de fraldinha, e tomando sol e amamentando, né? Ali 5 a 10 minutinhos já é necessário. O tempo da mamada já deu uma ótima exposição para o seu bebê, já fez a produção de vitamina D, já melhorou aqui o metabolismo da bilirrubina, e isso então já é uma grande proteção para o seu bebê, tá? E para finalizar, Mateus 5,45. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. O nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso, que não dá segundo os nossos merecimentos, pelos nossos méritos, porque nenhum de nós merecíamos, não é verdade? O nosso Deus é um Deus de amor. Então, quando o nosso senso de justiça quiser falar mais alto, nós precisamos olhar para Deus e saber que Ele é justo e Ele é bom sobre os justos e injustos. Nós precisamos fazer o mesmo, que nós possamos colocar o nosso senso de justiça aos pés do Senhor e trazer para a nossa vida a generosidade de Deus, para sermos o sol, levarmos essa luz, né, o sol da justiça àquelas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que nós achamos que merecemos e aqueles que nós achamos que não merecemos, porque diante de Deus nenhum de nós merecíamos, mas o seu sacrifício na cruz nos alcançou. Então nós podemos levar o sol da justiça àqueles que estão à nossa volta e que ainda não sabem que são filhos de Deus. Então, pessoal, aproveite e se exponha ao abraço do sol e o abraço do sol da justiça, que é Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.